assim, o medo e a sexualidade são os dois pontos mais frágeis do ser humano. Exato. Na Inquisição, por exemplo, o inquisidor pegava uma mulher muito bonita que diziam que era bruxa. Eu Aí seria ele, bruxa na Idade Média. aí ele ia interrogá-la da bruxidade dela, do que ela fazia como bruxa. Aí, Uhum. como ela era muito bonita e atraente, ele transava com ela. Aí, depois da transa, ele dizia assim: Ah, o demônio que estava em ti me possuiu e fez eu fazer isso contigo. Então, eu te destruindo e te queimando, eu queimo o demônio que me assolou. Mas justificativa perfeita, né? Sim, Eu não tenho responsabilidade nenhuma, nem tesão por ti. Foi o o demônio que me demônio. tomou. E o demônio é muito mais sexy, né? O demônio é terrível. Olha, uma amiga Não, diz agora assim, deixa eu te contar uma que me veio agora. Eu estou atendendo uma pessoa assim mais vezes, né? E o pai está preocupado, mas o fulano está vindo aí, está indo Baia todos os dias porque ele quer descobrir algo. E aí ele me ligou da praia, né? E o pai disse assim: Mas Ricardo, tu ligou da praia lá dos Combos do Maia, o que ele está te ensinando? Aí o guri ah, respondeu para ele: O pai está me ensinando a abraçar o demônio. O pai levou um susto. um susto. Sim, tu vê em pleno século XXI, né? E É. não deve ser um pai ignorante da Não, é vida. médico, é um cara É, de pois nível, né? é. Mas, então vocês estão fazendo algo assim que tem muita importância, mas interessante, esse Maia, né? Ele é interessado em ti. Aí o meu paciente disse: Pois aí o pai começou a te elogiar, porque ele ficou tão surpreso, me ensinando a abraçar o demônio. E nós Eu temos também dentro. fiquei espantado com a resposta do guri. Daí vem aquela história do Hermes Trismegisto, né? Né? Tu tem o céu dentro de ti e tem e o inferno. Ou seja, tu pode abraçar ou um anjo ou um demônio, depende. Agora, como o Depende. que mais nos incomoda são os nossos demônios, certamente em algum momento tu tem que abraçá-los, né? E aí entra uma outra coisa que, daqueles livros famosos do Castaneda, que era um antropólogo americano, e ele foi estudar a tribo Puebla, no sul dos Estados Unidos, norte do México, e lá tinha o xamã Dom Juan, e o Dom Uhum. Juan convocava ele para buscar os aliados. E o que eram os aliados na visão? O primeiro livro é A Erva do Diabo, depois tem 9 livros que ele vai estudando a tribo Puebla, que é uma tribo descendente dos astecas e toltecas, né? Que são as tribos antigas do México. E aí, então, os aliados, naquela descrição, seriam os nossos demônios internos, que numa religião mais arcaica têm que ser expungidos, jogados fora, expulsos. Nessa visão, se eu me alio a estruturas negativas em mim, eu sou do bem, eu sou do mal, o anjinho está na direita, o demônio à esquerda, se eu consigo manipular essas duas forças e eu controlá-las, eu tenho aliados, e não demônios que me habitam e me prejudicam. Sim, agora Mas, eu lembrei que quando eu estava lendo esse livro, A Erva do Diabo, e a minha mãe, tu te lembra, eu, né? claro, o tonal, nagual, né? Nagual. Isso. E aí a minha mãe, religiosa, né, me viu com o livro Doutor Maia, eu escutei uns 2 dias seguidos, sabe? Bah, Ela mas vai enlouqueceu ficar comigo. drogada, Beatriz. A erva, porque a erva do diabo era o peiote, que é uma bolota Peiotes, é. que dá no cactus, no México, que é a mescalina, que é um alucinógeno. Uhum. E o xamã usava isso no início para haver um desenvolvimento espiritual da pessoa, né? Sim. Seguindo as linhas xamânicas do Dom Juan. E o Castaneda escreveu 9 livros do tempo que ele estudou essa tribo, né?
Eu não sei se tu continuou lendo ou Não, depois que a tua não, mãe depois te... eu li só o Erva do Diabo e confesso para o senhor que eu lembro muito pouco, É, né? Eu lembro do Tonal no Nagual e aquele universo uno que ele falava, que tinha o oposto, né? Mas eu me lembro exatamente. basicamente disso, assim, não segui adiante. Até porque eu fiquei É, traumatizada, brincadeira minha. Não segui porque não me interessei. Mas eu me não. lembro perfeitamente como se estivesse agora, assim, a minha mãe me pegou com o livro na mão. É. E viu Eu o tenho os nome do 9 livro livros, e o pulou, Castaneda já né? morreu, né? Sim. Eu acho que Ma- foi de 68 até 1998, uma coisa assim. Era um livro a cada 2 anos. Que pena, não li o resto. É. E É, ele dá toda a evolução dele nessa linha que seria meio mística, transcendente e esotérica, né? Aí Uhum. cada um vê do seu jeito, né? É que se a gente vai pensar, né? Como não existe nada, rigorosamente nada, que não tenha sido parte da imaginação de alguém, seja lá quem for, desse mundo físico ou do astral, sei lá, mas passou pela imaginação de alguém, significa que nós estamos num mundo basicamente imaginário. E um universo tão complexo que tudo é possível e o nosso conhecimento, quanto mais avança, mais complexo Tu fica sabe que não sabe. mais sei que não sei. E isso é maravilhoso e é por isso que muita gente prefere ficar dentro de uma caixinha e nem se atirar para tentar entender isso aí, porque é realmente um mergulho, né? É uma coisa assim absolutamente fantástica, né? Metafísica. Coisas incríveis assim, né? Que a gente até eu me lembrei agora discutindo com esse rapaz católico, eu disse: "Tu conhece a Santa Teresa d'Ávila?" Eu sou fã da Santa Teresa d'Ávila. Ele disse: "Não, eu não conheço muito." Mas tu sabia a história dela? Ele disse: "Não. Só te dar um resumo. O Papa Urbano VI pediu para o Bernini. Bernini é aquele escultor da Fontana di Trevi, na Itália, né? Em mármore branco. Faz do Delírio de Teresa. E aí o Bernini fez em mármore branco uma escultura de 3 metros de altura. Beatriz, se tu olhar a Santa Teresa d'Ávila sendo visitada por um querubim Uhum. nas hostes angélicas, ele vai do anjo, são 9 hostes, ele é a nona, está dos pés de Deus. Tu vê aquela escultura, eu tenho ela em miniatura. A Santa Teresa está deitada assim, os pés descalços, com um olhar assim que tu... Deve ser orgasmo aquilo. A E o anjo expressão chega, dela, sim, é de o prazer anjo chega absoluto. com uma vara, uma lança no coração da Teresa. Uhum. Quando o Urbano viu aquela imagem feita por Bernini do delírio de Teresa, ele botou a imagem numa igrejinha lá longe do Vaticano. Para ninguém ver. E aí uma paciente minha foi visitar, ela que me trouxe essa estátua, ela foi visitar e na igrejinha está essa estátua maravilhosa. E aí as pessoas, ela disse: "Maia, as pessoas entram e nem olham para essa estátua da Teresa d'Ávila e vão lá para o canto do fundo da igreja e ficam rezando na frente da mesma santa, só vestido de freira." Sim, porque aquilo ali chega a ser uma agressão, né? De Mas tanta o felicidade. Papa disse: "Não, Bernini, tu exagerou, isso aí não é verdade." Mas o delírio dela, como ela fala, ele se baseou no escrito da Teresa, como ela recebeu o anjo Sim. numa luz que entrou no quarto, assim, né? Bom, nós temos uma mensagem aqui da Simone. Vamos ouvi-la. Vamos. Oi, Beatriz. Aqui é a Neca, de Viamão, a Regina, A que eu já te Neca. conheço desde o tempo da Rádio de Canoas. Nossa. Acompanho teu trabalho, participei várias vezes contigo da trabalhos de meditação, dos Kaunas. E agora eu vi que te acompanho pelo computador agora, na rádio web. E aí
achei casualmente, graças à minha amiga Simone, que eu tinha uma cópia de um CD, de um DVD sobre a filosofia runa. E acho que te interessaria ter uma cópia desse DVD. Não é vamos dizer assim, a filmagem não é muito boa, foi tirado de um videocassete, é uma imagem assim, mas dá para entender alguma coisa. Acho que de repente para ti seria interessante. E eu queria saber se te interessa isso, e eu faço uma cópia e mando pelo correio para ti. De repente eu precisava de um endereço, não sei se lá do espaço ou um endereço teu que eu possa mandar pelo correio. Como eu sou uma pessoa meio antiga, eu não tenho WhatsApp, não tenho Facebook, mas a Simone, que está aqui comigo hoje, me dando uma mão aqui na limpeza da casa, ela tem essas coisas todas, então estou pedindo socorro. Se tu quiseres, dá uma mensagem aqui, responde, que ela me passa esse endereço e eu te mando pelo correio. Um beijão, estou contigo e vou ficar até poder saber, até o fim da vida, que tu esteja sempre conosco, nos dando força. Te amo muito, querida. Beijão. Que coisa linda, né? A gente ouviu um recado assim, que na verdade era uma coisa mais pessoal, mas ótimo, claro que eu vou querer. Ótimo, maravilhoso. Perfeito, essa maravilhoso. amiga Regina, nossa, me lembro dela perfeitamente, uma professora muito querida. Que coisa boa, estou assim, ó, com o coração em palmas. Muito bom. Maravilha. Isso, né? E aqui a Adriana me mandando a foto aqui da Tereza, completamente. O que tu achou? Bem, isso aqui é fantástico, né? Deveria estar lá no principal átrio do Vaticano. Deveria, né? Mas Deveria, tu sabe que claro, para mostrar com que a essa vida cara e esses pés descalços, que a vida também oferece prazer, né? Esse é o prazer místico, Uhum. certo? Por exemplo, Teresa d'Ávila, Santo Agostinho e João da Cruz são considerados místicos de altíssimo nível dentro da Igreja Católica. E vigências transcendentes que esse sim a gente pode se aproximar e entender o que seria uma epifania, uma vivência numênica de tipo místico. Aí eu estou de acordo, né? Mas essas coisas milagreiras e de fé dependente, aí já fica ruim. A Adriana nos manda aqui uma mensagem também. Vamos ouvi-la. Bom dia, Beatriz. Bom dia, doutor Maia. Bom dia, Manaua. Feliz em ouvi-los, porque eu fiquei um bom tempo sem poder, porque eu molhei meu celular. Mas agora está tudo certo. Mas, doutor Maia, uma perguntinha. Assim, normalmente, sempre se culpa a mãe pela personalidade dos filhos, pelas atitudes de alguns filhos, porque a mãe é tudo na vida. Então, nesse meio tempo que eu estive de férias, viajando, voltando, revendo pessoas, convivendo com mais outras pessoas, então dos 8 aos 80, então tu observa, eu gosto muito de observar as atitudes das pessoas, conversar, e as crianças, as mães, eu sempre, desde que eu me tornei vó, que meu neto tem 5 anos, e eu tenho um filho homem. Então eu sempre às vezes brinco com ele, quando ele faz alguma brincadeira, alguma bobagem, eu digo, onde é que eu errei? Porque sabemos, né, que a mãe tem grande responsabilidade. Mas, hoje em dia, eu digo, mães, cuidem como vocês criam seus filhos, porque eles vão ser os homenzinhos do futuro. Eles vão ser os maridos, os pais do futuro. E pelo que eu noto, parece que as mães não estão preocupadas com isso. Não estão preocupadas, porque elas condenam o machismo, estão vendo os casos maiores, cada vez mais, de feminicídios. E eu faço sempre uma associação.
quem foi esses homens na infância, quem foi seus pais, quem foi suas mães, quem foi... que criação